Seja muito bem-vindo a mais um programa consultório. Muito obrigada por já estar desse lado. Vamos falar de saúde e bem-estar até bem perto das 15h30, 3h30 da tarde aqui no Porto Canal. Começamos hoje com cardiologia. O processo natural de envelhecimento exige que se adotem cuidados redobrados na saúde e o coração não pode ficar em lista de espera. Estima-se que 1 em cada 8 pessoas com mais de 75 anos sofra de doença valvular cardíaca e este é o tema da primeira parte da edição de hoje. Depois, queremos ouvir, como é habitual, a sua pergunta relacionada com a especialidade de cardiologia. Esta quarta-feira vamos também assinalar o Dia Europeu de Ação na Enxaqueca, a doença neurológica mais comum em todo o mundo. Vamos abordar o impacto que esta doença tem nos doentes, também na sociedade e, claro, no final também queremos ouvir o seu testemunho ou pergunta, desta vez relacionada com enxaqueca ou a especialidade de neurologia. Inscreva-se para participar e aqui esclarecer as suas dúvidas relacionadas com estas duas especialidades através do número de telefone 22-508-3297 e inscreva-se já, 22-508-3297. Como sabe e já conhece tão bem o formato deste programa, tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, o que significa que por escrito também pode entrar em contacto connosco. Portanto, envie a sua questão para este endereço de e-mail, também o seu caso, o seu testemunho, porque ficamos à sua espera. Agora sim, seguimos em frente. Eu conto consigo desse lado até bem perto das 15h30, o que significa que está no ar o consultório. Está no ar o consultório, o programa dedicado à sua saúde e bem-estar, de segunda a sexta-feira aqui no Porto Canal. Contamos sempre com a sua participação. Muito obrigada por já estar connosco desse lado. Fique na nossa companhia, como disse há pouco, até bem perto das 15h30 e participe. Hoje, quarta-feira, vamos a meio da semana, tem aqui a oportunidade de esclarecer as suas questões relacionadas com duas especialidades. São elas cardiologia, também neurologia, mas começamos precisamente com a saúde do nosso coração. Vamos aqui falar de doença valvular cardíaca, mas primeiro eu vou recordar os contactos para o qual deve, neste caso, telefonar, se quer aqui ver a sua dúvida esclarecida, é o 22-508-3297 para se inscrever, ou também o endereço de e-mail, se por escrito também quer obter uma resposta. É o endereço, portanto, consultório@portocanal.pt. São estas as duas formas que existem, que estão associadas ao consultório e que pode utilizar para aproveitar e então pôr a sua saúde em dia. Vamos precisamente falar da doença valvular cardíaca. Está connosco o Dr. Luís Leite, médico cardiologista de intervenção e membro da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Aqui agradeço a presença, Sr. Doutor. Muito obrigada por juntar-se a nós neste programa e ajudar depois os nossos telespectadores. Ora, e dizia eu, neste resumo, que com o aumento da esperança média de vida, a probabilidade de virmos todos a desenvolver algumas doenças comuns em idades mais avançadas também aumenta, não é? Portanto, temos que todos nós tratar também da saúde do nosso coração. Por isso, temos que falar desta doença. Em que consiste a doença valvular cardíaca? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Pronto, esta entrevista vem no contexto de uma campanha chamada Corações de Amanhã, que é uma iniciativa da APIC, que é a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, cujo objetivo é exatamente isto, é tentar aumentar o conhecimento da população sobre o que é a doença valvular cardíaca, quais é que são os sintomas, quais é que são as formas de diagnosticar e de tratamento, porque nós acreditamos que se as pessoas, e particularmente as pessoas mais idosas, que são as que habitualmente mais têm doenças valvulares cardíacas, mais tiverem conhecimento sobre isso e sobre quais são os sinais de alarme pelos quais devem ir ao seu médico de família, mais rapidamente serão identificados, diagnosticados e o tratamento será mais eficaz. Nós temos, de facto, e foram feitos estudos sobre isso, o nível de conhecimento da população sobre a doença valvular cardíaca é relativamente baixo. Portanto, ao contrário de outras patologias cardiovasculares, como o infarto ou o AVC, que habitualmente acabam por receber grande parte da atenção dos mídia, e ainda bem, que são, obviamente, doenças muito importantes, claro. As doenças valvulares cardíacas não devem ficar propriamente para segundo plano. São doenças muito prevalentes, como já foi dito na introdução, 1 em cada 8 pessoas com mais de 75 anos têm uma doença valvular cardíaca e são, como já vamos falar à frente, uma fonte importante de internamentos e de mortalidade. Portanto, a nossa ideia é que as pessoas saibam
mais sobre isto e que consiga identificar os sinais pelo qual devem ir ao seu médico. Portanto, o que é então a doença valvular cardíaca? Pronto, começando um bocadinho antes, o coração tem como função bombear o sangue para todo o organismo, levando o oxigênio, os nutrientes, para que todos os órgãos funcionem. E essa função é feita através de um circuito, digamos assim, que envolve 4 cavidades cardíacas e 4 válvulas, a válvula aórtica, mitral, pulmonar e tricúspide. Há fases do ciclo cardíaco em que a válvula deve estar aberta para permitir a passagem do sangue, há fases em que a válvula deve estar fechada para evitar que o sangue reflua para trás. Portanto, quando nós temos uma doença valvular cardíaca, temos ou uma válvula que tem uma estenose, ou seja, um aperto, a válvula não abre bem o suficiente, o sangue deveria estar a passar por lá livremente, mas a área da válvula é muito mais limitada e, portanto, passa menos sangue, ou a válvula tem uma insuficiência, ou seja, quando deveria estar fechada, acaba por haver passagem do sangue para trás, portanto, contra a corrente que deveria estar a ser feita nessa fase do ciclo cardíaco e, portanto, esse mau funcionamento das válvulas acaba por prejudicar naturalmente a função cardíaca. Claro. Pronto, as doenças valvulares mais comuns são a estenose da válvula aórtica e a insuficiência mitral. Pronto, cada uma tem as suas características, mas globalmente todas elas se manifestam por a chamada insuficiência cardíaca, que é de facto um problema de saúde pública indiscutível e mais importante, cada vez mais, que temos uma longevidade maior, estes problemas põem-se mais em destaque, são mais prevalentes. Claro. E o que é que pode levar a esse mau funcionamento das válvulas? Okay. De facto, o mau funcionamento principalmente está associado ao seu desgaste ao longo dos anos. Portanto, só a título de curiosidade, em média, uma válvula abre e fecha cerca de 100 mil vezes por dia. Portanto, isto ao longo de uma vida inteira é um funcionamento muito intensivo. E, portanto, é esse desgaste ao longo do tempo, a válvula começa a ficar mais calcificada, mais degenerada e começa a ter uma funcionalidade pior. Um bocadinho quase como uma comparação com uma coisa que as pessoas habitualmente percebem melhor, nas articulações. É natural, toda a gente sabe que com o passar dos anos as articulações começam a funcionar pior, têm menor amplitude de movimentos, começam a aparecer as artroses. É diferente naturalmente, mas acaba por haver um certo paralelismo que tem a ver com... São doenças degenerativas do envelhecimento. Nada tem a ver com o estilo de vida? Há algum impacto dos fatores de risco cardiovasculares, como a hipertensão, o fumar, a obesidade, tudo isso, mas não temos uma relação tão estreita assim. Não podemos dizer como podemos... Por exemplo, no infarto e nos AVC, estima-se que 80% dessas situações podem ser evitáveis se nós tivermos um estilo de vida saudável. Nós não podemos de todo dizer o mesmo das doenças valvulares cardíacas. Claro. Há, se calhar, mais risco de as pessoas manifestarem essas doenças se tiverem um mau controle dos fatores de risco cardiovasculares, mas não vamos alterar propriamente a evolução natural da doença. Podemos controlar um bocadinho, evitar a evolução mais rápida, mas não há realmente nada, tem mais a ver com o desgaste. No fundo, é uma boa notícia, porque vivemos mais anos, mas temos que um bocadinho de lidar com as consequências de termos uma esperança de vida superior. Daí afetar 1 em cada 8 pessoas com mais de 75 anos. Tenho aqui alguma expressão, mas lá está, tem a ver com este desgaste. Quais são os sintomas que normalmente estes indivíduos expressam, não é? Habitualmente são sintomas de início muito progressivo, insidiosos, que demoram meses até anos. Início de um cansaço fácil para esforços, falta de ar. O doente fazia algumas atividades de vida diária e agora já não consegue fazer porque se cansa. Dor no peito, desmaios, ter as pernas muito inchadas. Tudo isto desenvolve-se muito insidiosamente, o que também é parte do desafio, porque, como disse, habitualmente é nas idades de 70, 80 e até 90 anos, sim, em que já são aquelas idades em que também é expectável que haja alguma degradação funcional. Portanto, às vezes o desafio também é um bocadinho esse, o doente perceber, ok, isto é o cansaço normal da idade, ou será que isto vai para além do que é o normal? Porque todos sabemos que, claro, qualquer pessoa, salvo algumas exceções boas, qualquer pessoa com mais de 80 anos tem mais dificuldade, cansa-se mais, não sobe as escadas tão rápido. Portanto, às vezes é um bocadinho esse desafio perceber onde é que acaba o normal e começa o patológico. Porque, de facto, os sintomas são esses. Depois, se o doente de facto tiver dúvidas, e principalmente acho que a mensagem é, se houver um agravamento brusco desta capacidade funcional, é porque há alguma coisa que vai para além do envelhecimento normal e o diagnóstico de facto é fácil, portanto, deve ir ao médico de família e depois será encaminhado muito facilmente o médico.
lá está, não precisa ser um cardiologista, qualquer médico sabe fazer uma auscultação cardíaca. Se existir um sopro na região cardíaca, o sopro, muitas vezes fala-se no sopro, há muitos sopros de etiologias diferentes, mas nestas idades habitualmente está associado ao mau funcionamento de uma válvula, pode ser tanto estenose como insuficiência, e isso depois levará ao pedido de um ecocardiograma, que é uma ecografia ao coração, que é um exame muito simples, indolor, sem riscos, que tem uma acessibilidade muito boa a nível nacional e que vai depois afirmar se existe ou não a tal doença valvular cardíaca, se existe estenose ou insuficiência, e depois também dizer se essa estenose ou insuficiência se é ligeira, moderada ou grave. Isso também é importante, porque às vezes há doenças valvulares ligeiras que podem não ser clinicamente significativas. Portanto, isso depois depende um bocadinho de cada caso, principalmente nas doenças graves e também, se calhar, nas moderadas, faz sentido depois a observação mais especializada por um cardiologista, que depois encaminhará a situação. Claro, o caminho, Sr. Doutor, até ao diagnóstico é fácil, portanto, ou é também um alerta para os médicos de família? Essa auscultação normalmente é feita numa consulta, quanto mais não seja numa consulta de rotina, não é? Sim. É desejável que sim, que seja feita. Pronto, às vezes pode não ser tão feita, mas sim, às vezes não há é base tempo clínica. Pronto. Nós vivemos num mundo de exames atualmente e às vezes essa parte é um bocadinho esquecida, mas pronto, será feita seguramente na grande parte dos casos. O diagnóstico é isso, é muito fácil. Um ecocardiograma qualquer médico de família pode pedir, é um exame fácil de fazer. Depois, principalmente nessas situações que exigem mais cuidados, em insuficiências graves ou estenoses graves, depois deverá ser referenciado para um cardiologista. O cardiologista decidirá se é uma situação que vai exigir um tratamento mais especializado e para chegarmos aí sim podem ser precisos exames mais avançados, pode ser preciso realizar um cateterismo cardíaco, pode ser preciso fazer uma TAC, pode ser preciso fazer um ecocardiograma transesofágico, pronto. Mas aí entramos numa proporção destes doentes que já são os mais graves, que não são a maioria, provavelmente. Claro. Portanto, o diagnóstico não é difícil e depois, claro, partimos para a parte do tratamento, que depende um bocadinho da gravidade da doença valvular, se há sintomas ou não há sintomas. Depois há algumas particularidades de cada doença valvular. E já lá vamos falar do tratamento. Deixe-me só, mais uma vez, alertar lá para casa, então, esta questão dos sintomas. Portanto, este cansaço extremo, as pessoas não conseguirem, por exemplo, subir as escadas como subiam, se tiver alguma dor no peito, cada um conhece o seu corpo melhor que ninguém, portanto, deve investigar alguns destes sintomas, dizer que não se está a sentir tão bem ou se sente diferente de alguma forma e procurar ajuda do seu médico de família, não é? Será este o caminho? É, exatamente. Naturalmente que existem outras causas para tudo isto. Claro. Então, para o cansaço, existem múltiplas causas de outros sistemas que às vezes estão inespecíficos, não o cardiovascular, as anemias, as doenças tiroideias. Claro. Dezenas. Mas, de facto, então, se a pessoa em questão tiver, de facto, mais de 70 anos e com esta prevalência tão alta, é possível, bem possível, até provável, que haja uma doença valvular por trás disso e de facto, ao identificarmos, pode haver uma solução, como há solução para outras causas de outros cansaços, mas é importante pensarmos que não vamos assumir essa inevitabilidade, eu tenho 80 anos, é suposto estar cansado e é assim, vou ter uma má qualidade de vida até ao fim. Não é assim. Felizmente a medicina tem evoluído muito e temos bastantes coisas para oferecer hoje em dia em muitas áreas e esta é uma área em que realmente as coisas têm mudado muito para melhor. E também o tratamento para esta doença, estava-me a dizer há pouco, evoluiu muito nos últimos anos. Sim, o tratamento, começando pelo início, a medicação será a base do tratamento, principalmente nas doenças, estadios mais ligeiros e moderados, apesar de que não há nada que resolva o problema da válvula, que evite que ela passe a um estadio mais grave. As pessoas perguntam muitas vezes, mas eu tenho uma estenose da válvula aórtica, o que é que eu posso fazer para evitar que ela se torne mais grave? Não há nenhuma medicação que possa ser feita para destruir aquele cálcio, não há de facto. Portanto, quando nós atingimos um estadio grave da doença, há duas formas de tratamento. Há a cirurgia cardíaca convencional, que sempre foi a forma clássica de tratamento, quando é preciso, quando a válvula está muito estragada, para reparar ou substituir a válvula por uma prótese. Isso continua a ter um papel muito relevante, particularmente nos doentes mais novos e nos doentes que têm ainda um bom estado geral que lhes permita aguentar a agressividade de uma cirurgia cardíaca, não é uma cirurgia obviamente simples. Claro. Depois, o que realmente tem evoluído muitíssimo, já agora na cirurgia cardíaca também tem havido alguma evolução, em termos de cirurgias minimamente invasivas, mas de facto continua a ser sempre alguma agressividade envolvida.
O que de facto evoluiu muitíssimo nos últimos 20 anos foram as técnicas minimamente invasivas, não cirúrgicas, ou seja, em que não necessita da chamada, como costuma dizer, cirurgia de peito aberto, não é necessário fazer uma esternotomia, portanto, através de um cateterismo cardíaco, feito sob anestesia local, portanto, não é preciso o doente estar sob anestesia geral, é feita uma picada na região da virilha, na zona onde passam os vasos femorais, sob anestesia local, e através dos vasos femorais, no caso da doença valvular aórtica, por exemplo, através da artéria femoral, conseguimos depois fazer chegar o material até ao coração, através do circuito de vasos, e conseguimos então, nesse caso particular, substituir a válvula por uma prótese. Portanto, é um tratamento claramente menos invasivo, menos doloroso para o doente, menos arriscado, tem naturalmente riscos. Evita-se complicações. Evita-se complicações e uma coisa muito importante, a recuperação é muito mais rápida. E, se calhar, e nestas idades mais avançadas, 75, 80, 85 anos, muitas vezes os doentes, depois de ficarem internados muito tempo imobilizados, às vezes a própria locomoção torna-se complicada. Portanto, esse aspecto particular da recuperação mais rápida, no internamento de 2, 3 dias, é particularmente importante nessa população. E é por isso também que a nossa campanha faz sentido, porque estas doenças valvulares naturalmente já existem há muitos anos. Claro. Podem estar mais prevalentes, mas já existem há muitos anos. Mas até há uns anos atrás, se o doente tivesse uma idade mais avançada, um risco por outras comorbilidades muito elevadas para fazer uma cirurgia cardíaca, nós não tínhamos solução nenhuma. Fazíamos alguma medicação, mas não resolvíamos o problema. Claro. Hoje em dia temos formas de resolver verdadeiramente a situação. Portanto, não é só questão de diagnosticar, faz muito mais sentido esta campanha de sensibilização para as pessoas detectarem o problema quando há uma forma de a resolver. Caso contrário, não seria tão motivante conseguir diagnosticar as situações. Porque, de facto, são doenças que prejudicam muito a qualidade de vida, causam muitos internamentos e têm uma mortalidade muito importante. A mortalidade, a causa principal de morte no mundo e em Portugal é a doença cardiovascular, por várias razões. Mas, por exemplo, isto é uma coisa que quando nós dizemos aos doentes, tem uma estenose da válvula aórtica grave. O doente, se calhar, não fica assim tão preocupado. Mas quando lhe explicamos que a mortalidade é cerca de 20% a 25% ao ano, ou seja, um doente que tenha estenose da válvula aórtica severa, com sintomas, ao fim do ano, só 1 em cada 4 já faleceu por causa disso. Portanto, esta mortalidade, se nós formos comparar com outras patologias, como as neoplasias, que estão em estado metastizado, que toda a gente da população ficaria assustadíssima com o diagnóstico desse género, às vezes a mortalidade desta situação é pior do que essa outra situação. Não estamos aqui a comparar, mas às vezes é importante essa comparação para as pessoas terem noção da gravidade. A boa notícia é que tem uma solução e cada vez mais com o advento da tecnologia, nestes últimos 20 anos já evoluiu bastante e acredito que nos próximos 10, 20 possa evoluir ainda mais, temos técnicas cada vez melhores que permitem, de facto, solucionar este problema, que é um problema de saúde pública e que não devemos... O facto do doente ter 80 anos, 90 anos, nós vemos muitos doentes, há pessoas com essas idades, com vidas super ativas, fantásticas. Não devemos propriamente baixar os braços e assumir que, são idosos, se calhar já não justifica. Pronto, isto é tudo um bocadinho relativo e depende muito de caso para caso. Portanto, mas, de facto, felizmente, temos agora formas de resolver isso. Isso dá-nos muita alegria, porque era frustrante estar à frente do doente, diagnosticar a doença, dizer que é muito grave e não ter uma maneira eficaz de a tratar. Claro, de a tratar. Ou seja, nas situações devidamente acompanhadas e controladas, é possível que aquela pessoa consiga viver com qualidade e fazer o seu dia-a-dia, não é? Como fazia antes. Sim, é um bocadinho difícil de generalizar para todas as doenças valvulares, mas pegando no exemplo da doença da estenose aórtica, depois da válvula ser substituída por uma prótese, pronto, pode ter uma longevidade, a prótese pelo menos de 10 anos terá seguramente, o doente passa a ter uma vida 100% normal, resolve completamente. Nós temos tido recuperações fantásticas, doentes que estavam de facto com uma qualidade de vida péssima e com um risco de morte súbita indiscutível, que passam a ter uma vida normal. Portanto, isto de facto é muito motivador para nós como cardiologistas e cardiologistas de intervenção ver depois a evolução destes doentes passado algumas semanas. Às vezes as melhorias são quase imediatas. No dia a seguir o doente já tem alguns sinais que nos permitem perceber que a evolução vai ser boa. Sr. Doutor, já percebi que é o desgaste que provoca o mau funcionamento das válvulas, mas deixe-me perguntar-lhe se faz sentido perceber se há algo que podemos fazer para prevenir também esta doença.
Ou como é que podemos tratar da saúde do nosso coração, se for mais fácil? Sim, é um bocadinho isso, porque é mais fácil falar na prevenção num sentido global da saúde cardíaca, porque de facto, neste caso das doenças valvulares, há algumas doenças valvulares específicas que fogem um bocadinho a esta regra, mas a regra será, de facto, o desgaste e a longevidade e, portanto, não podemos propriamente fazer nada para prevenir. Podemos controlar um bocadinho. Eu acho que a lógica aqui é não vamos evitar a doença, mas vamos evitar as consequências da doença, porque vamos atuar rápido, vamos explicar a estas pessoas mais idosas que, perante estes sinais de alarme, devem recorrer ao seu médico, deve ser feito o diagnóstico. E isto é importante, esta mensagem também para os familiares que vivem com os doentes, com os familiares mais velhos e que notam uma alteração súbita da capacidade funcional, perceber que isso pode não ser normal. Há um diagnóstico, ou há vários diagnósticos que podem ser feitos, um deles é a doença valvular cardíaca. Esse em particular, se enquadrar nos critérios de tratamento, pode de facto ter uma evolução fantástica. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Doutor. Conhecemos então aqui a campanha Corações de Amanhã da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular e vamos, sem mais demoras, ouvir já uma telespectadora. Junta-se a nós a Dona Augusta Santos, liga de Rio Tinto, tem 79 anos e quer aqui ver uma dúvida esclarecida. Seja bem-vinda ao consultório, Dona Augusta. Boa tarde, menina Alexandra. Boa tarde, doutora. Olá, muito boa tarde. Parabéns pelo vosso programa. Muito obrigada pelas suas palavras. Que eu vejo todos os dias e agradeço imenso e tem-me ajudado em algumas coisas. Muito obrigada. O meu caso é o seguinte, eu em miúda tinha dificuldade sempre de dormir no meio. Desde miúda que eu me lembro, dormir no meio para mim faltava-me o ar. Eu fui andando assim pela vida fora. Olha, e continuo. Conclusão, mais tarde sentia muito cansada, mas bastante nova. Eu sou medicada desde muito nova. E acontece que me foi, portanto, diagnosticado um bloqueio completo no eixo ramo esquerdo. Mas nunca nenhum médico me explicou também porque é que aconteceu, quando é que aconteceu, o que é que teria sido. E isto tenho continuado pela vida fora, cansada, sempre muito cansada. Aliás, até se nota na minha voz, um cansaço permanente e depois entrei em stress com muita facilidade, desde muito nova. Já fiz o cateterismo e continuo a ser medicada desde muito nova e continuo. E vou tendo problemas, tive ameaças de infarto e também nunca fui diagnosticada na hora. Porque, ao fim e ao cabo, é a dor no peito, a dor que vem das costas ao peito, ao lado esquerdo, às vezes vem ao meio, enfim, vários problemas assim. E ainda agora fiz um exame daqueles 24 horas e tenho aqui, mas não tenho nenhum médico cardiologista. A única vez que fui, ao fim e ao cabo, foi quando fiz o cateterismo. A partir de ainda assim, doutor, ando nesta incerteza, tomo a medicação, sou uma pessoa que tenho cuidado com a alimentação, mas canso-me com muita facilidade, depois também tenho outros problemas de coluna e de osso, passo praticamente a maior parte da vida deitada, que é onde tenho menos dor. Muito bem, Portanto, doutor, gostava que me desse uma opinião em relação ao meu assunto, digamos assim, o que é um bocado complicado, que eu compreendo. São coisas que estão comigo. E continuo e agradeço-lhe imenso. Está bem? Obrigada a nós pelas suas palavras. Não desliga o telefone, vamos ouvir o seu doutor. Obrigada. Muito obrigado pela sua questão. Naturalmente, isto à distância é sempre um bocadinho difícil, claro. Sem ver os exames, mas relativamente à dor que tem sentido, a dor no peito, a dor na região cardíaca nem sempre tem origem no próprio coração. Obviamente que é aquilo que pensamos sempre em primeiro lugar, mas há uma lista extensa de causas de doença, de dor torácica, para além da dor cardíaca. De facto, já tendo feito o cateterismo, presumo que estivesse tudo bem. Pronto, isso também depende um bocadinho. Sabe se estava tudo bem? Foi preciso desentupir alguma artéria? Não. Sim, Dona Augusta, conseguiu ouvir a pergunta? Sim. Não me disseram nada. Estou apenas medicada e não me disseram nem que tinha isto, nem que tinha aquilo, nem que tinha aquilo outro. Ainda fui um tempo contactada por telefone. Diga. Não estou a ouvir, Alexandra. Estávamos a perguntar, o seu doutor estava a perguntar à Dona Augusta se sabia o resultado do cateterismo. Não, eu comuniquei isso à médica de família. Pois.
Pois é, assim, saber. não sabendo, eu acredito que provavelmente estaria tudo bem, as artérias não tinham nenhuma... Neste caso estamos a falar de uma área diferente, que é a área da doença coronária. Provavelmente não teria nenhuma artéria com nenhuma lesão e, portanto, assume-se que provavelmente a dor não tem origem cardíaca. A questão do bloqueio, pronto, também há vários tipos de bloqueios, tem a ver com a forma como o estímulo elétrico percorre o coração. Pronto, há bloqueios mais ou menos importantes, também teria que perceber um bocadinho melhor o que é que se passa. Esse Holter que fez das 24 horas pode ser particularmente importante para perceber se há alguma razão para o cansaço que advenha desses problemas de ritmo cardíaco. Agora, o ecocardiograma seria particularmente importante para perceber se há algum contexto específico para esse cansaço. Agora, obviamente, é como eu disse há bocadinho, relativamente a esta questão que viemos falar hoje. Há muitas outras causas de cansaço e provavelmente a sua médica de família já terá feito outras análises, outros exames à parte pulmonar também. Pronto, é importante integrar isto num todo e não só focarmos no coração. Pronto, o facto de já ter feito um cateterismo cardíaco, em princípio, relativamente à dor torácica, já nos deixa um bocadinho mais descansados. Se existisse alguma situação mais grave, já teria sido detectada e tratada. Portanto, isso, quanto a isso, em princípio, pode ficar mais descansado. Doutora, neste momento tenho na minha mão aquele exame que eu agora fiz, que ainda nem sequer levei à médica de família. Quer partilhar connosco o resultado, a conclusão, não é? Exatamente. Tem que ser muito rapidamente. Consegue fazer isso? Doutor, é a frequência cardíaca que quer saber? É a frequência que quer saber, ou as pausas? É um exame um bocadinho longo, não sei se é possível. Se quiser depois enviar, nós podemos depois... E nós aqui também já não temos mais tempo, porque temos que fazer um curtíssimo intervalo. Então está bem, olha, eu agradeço imenso de qualquer forma. Mas penso que já conseguimos ajudar, já conseguimos tranquilizar. O melhor mesmo agora será então marcar essa tal consulta, não é? Eu acho com o seu médico de família. A mensagem importante é que acho que está a fazer os exames certos para as queixas em questão. Portanto, penso que está bem encaminhada e se houver alterações será encaminhada para um cardiologista, se for necessário. Está bem, doutor, está bem. Ana Augusta, um grande beijinho para si. Obrigada pela sua participação. Um beijinho para os dois e obrigado. Igualmente, e que corra tudo bem. Vai correr. Um grande beijinho. Muito obrigada. Nós vamos continuar deste lado. Segue-se um curtíssimo intervalo. Já sabe que regressamos com a sua dúvida. A especialidade de cardiologia vai continuar em cima da mesa. Também o seu doutor, a quem agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigada. Até já.